Oi, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou o Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com convidados especialíssimos. Nossa, hoje temos uma super convidada aqui, já apresento para vocês. Antes de apresentá-la, não deixe de assinar o sininho aí para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é escritora, reconhecida pelos romances Piscinas Russas, lançado em 2025, e Mundos de uma Noite Só, lançado em 2020. Este último, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e semifinalista do Oceanos. Autora dos livros de contos Femininamente, lançado em 2003, Prêmio Braskem de Literatura. O que não pode ser, Prêmio Arte e Cultura, Banco Capital, em 2006, e Vestígios da Senhorita B, em 2009. Doutora em Direito pela USP e mestre pela FGV. Ela é também advogada. Escritora, também advogada. Bem-vinda aqui à História Diversa, Renata Belmonte. Obrigada. Estou muito feliz Delícia. de ter recebido esse convite. Estar gravando hoje com você. Feliz. Já li os 2 livros maravilhosos. Bom, a gente já troca muito, né? Gente, olha, eu e a Renata, vai ser uma coisa assim aqui... A gente vai ficar revivendo o tempo inteiro. Sim. Com certeza a gente vai ficar trazendo aqui as conversas que a gente já teve muitas aí offline, falando de temas, falando de autores, falando de livros. Você ainda inventou um novo vício pra mim. Falando como comprar livros autografados gringos de autores. Que aí a gente vai as fortunas todas. Mas maravilhoso. Bem-vinda aqui, tá? De verdade mesmo. Obrigado aí pelo seu tempo. De verdade. Vamos aquecer aqui. Como é que começa, doutora em Direito, como é que começa a questão da literatura, da palavra para você? Onde essas coisas se encontram? Onde elas mais se afastam? Eu tive uma infância um pouco sui generis. Talvez até um pouco proustiana. Eu era uma criança muito sensível e que não gostava das coisas típicas de criança. Eu acho que esse é uma coisa muito interessante de se pensar. Desde muito pequena, eu não queria fazer o que as outras crianças estavam fazendo. E eu tive uma experiência que foi uma experiência bem limite para mim, para aquela idade que eu tinha. Eu estava na casa de uma professora particular que me dava aulas no turno da tarde. Eu devia ter algo entre 8, 9 anos. E a pessoa que ia me buscar lá se atrasou muito. E eu comecei a sentir muita angústia. Eu tinha muita angústia quando eu era criança. E aí a professora me deu um livro para ler. Até então estavam lá os livros, mas ela me deu o livro para ler. E eu comecei a ler um livro sobre a fábrica de brinquedos. Virou até uma espécie de livro. Eu tenho alguns livros míticos na minha cabeça. Livros que eu quero reencontrar e que eu não sei se... Eu já procurei no Google. Será que esse foi o livro que eu li aos 7 anos? Mas tem milhões de livros sobre fábrica de brinquedos e você nunca sabe, né? E aí eu comecei a ler esse livro e de repente foi como se eu fizesse assim. Chegou para te buscar e tínhamos passado, sei lá, 1 hora. E eu falei, meu Deus... Essa é a melhor profissão do mundo. Ser escritor, porque você faz com que as crianças não se sintam angustiadas, se sintam bem. Então foi meu primeiro... Nossa, com essa consciência, com essa idade. Eu tinha ideias na minha infância muito próximas das que eu tenho agora. É como se eu nunca tivesse, de fato, sido criança. Ou sido criança, ou... Sido adulto. Exato. Não, mas eu acho que sim, eu tinha percepções muito finas, criança. Coisas que destoavam muito, né, Tem até uma história engraçada que essa mesma professora, eu fazia aula lá particular e tal, e com 10 anos, ela pediu para fazer uma redação de tema livre, e aí eu escrevi, 00:00, a prostituta acende o cigarro. E foi um choque, assim. Chamou minha mãe para falar, olha... Ok, tudo começa a se explicar, gente. E aí chamou minha mãe e tal... E a minha mãe vai falar comigo. Minha mãe muito sensível até nessa conversa. Minha mãe falou, minha filha, por que esse tema? Eu falei, mas se era livre, eu tinha que escrever sobre outras pessoas, viver outras vidas. Aí eu falei, eu vejo na rua, eu sou baiana, né? Na Manuel Dias, aquelas mulheres lá. Não era nem que eu tinha muita consciência do que era exatamente uma prostituta, do que fazia. Mas aquela coisa no ar, aquela coisa... Eu sabia que era uma coisa completamente diferente do que eu vivia, né? E falaram pra você... É uma prostituta. Deixa livre. Você foi pra esse lugar.
Não, e assim, é o que eu acho mais estonteante em ser um escritor, é justa a possibilidade de você viver outras vidas que não a sua, né? Em você existir de forma plena e... Então, ali já era um ensaio dessa tentativa de fabulação que logo depois, recentemente eu li a autobiografia do David Lynch e tem um momento em que ele diz que ele era uma pessoa muito solar, mas com ideias e interesses muito sombrios. Sou eu. Foi a melhor definição que eu encontrei na minha vida pra mim mesma, porque eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa solar, eu gosto de conversar, faço amigos, mas os meus interesses ficcionais são densos, são personagens complexas, né? Enfim, então todo mundo... O seu texto também tem muito isso, né? Isso, então eu tenho interesses sombrios, né? Por assim dizer, né? Por uma... Ô, Rê, e você falou aí de... levar para a escrita, para esse lugar, pessoas que não necessariamente é você, né? Que essa é o, né? o charme, sei lá, qual é o advérbio aqui, mas o charme da literatura, né? Sei lá, o brilho, não sei o que, não sei o advérbio, tá? O adjetivo. Mas essa coisa de buscar um lugar, um texto que não é você, que é uma coisa muito diferente de você. De onde vem isso? Você vai estudar isso, vai estudar esse tema, você vai estudar esse lugar, para depois você resgatar ele em você. Ele nasce, ele surge e ele vive por si só. É uma curiosidade mesmo, assim. Porque de verdade mesmo, assim, às vezes desculpa, eu vejo textos... a gente até estava falando agora aqui do Kamel Daoud. Ele escreveu um livro que a personagem principal é uma personagem feminina. E assim, eu fico muito impressionado assim, com a densidade de um autor, homem, hétero, branco, chegar naquele lugar com aquela que você olha aquilo e fala, cara, isso aqui não é uma cabeça de um homem que está aqui. Não pode ser, entendeu? Tem uma mulher aqui, especificamente. Então isso eu queria entender um pouquinho, assim, como você mergulha em coisas tão distintas e você chega nesse lugar? Primeiro, eu acho que eu escrevo a partir de uma dor, né? Uma dor que ela é disforme, inespecífica e ela tem um movimento próprio. Aquela dor ali colocada, eu tenho um tipo de encontro com aquela massa disforme e que tem muitas vozes acontecendo ao mesmo tempo. E o meu primeiro trabalho é tentar dar forma. E essa forma, ela... meu primeiro livro ele veio de forma mais jogada. Eu era adolescente praticamente quando eu escrevi o Feminamente, né? Então ali tinha essa dor estava ali toda derramada. O jorro, como diz. O jorro, a partir do repertório Guimarães Rosa. Que eu tinha na época. Mas a percepção da consciência estética, ela veio depois. Já no Que Não Pode Ser, que é meu segundo livro, eu já tinha uma consciência estética mais apurada, né? Então já é um livro um pouco mais maduro. Embora eu fosse muito jovem, eu tinha 24 anos quando eu ganhei o Capital. Mas era um livro mais maduro. E aí, uma vez que eu tenho aquela coisa ali, aquele sentimento, eu vou tentando nomear e vou tentando, a partir da palavra, torná-lo fluxo, né? E eu acho que existe uma grande... Eu acho que tem uma grande questão em mim. A literatura é o meu modo de escapar de mim. Então, quando eu estou escrevendo, eu nunca sou eu mesma. É sempre extremamente prazeroso para mim experimentar outras vivências, outras existências. Perfeito. E aí vem a pesquisa, né? No caso do Piscinas Russas, por exemplo, cada personagem, ela me demandou um tipo de existência e de laboratório completamente diferente, né? Sim. Então, quando eu penso, por exemplo, na Malena... A Malena... Não, claramente, assim, lendo o seu texto, dá pra ver que tem muita pesquisa. Muita pesquisa. Muita pesquisa. E se não tem, você tá enganando bem, viu? Para dar forma, Malena, para entender a psique da Malena, o inconsciente, eu precisei habitar os espaços da Malena. Então, eu sou apaixonada por artes plásticas, é realmente algo que eu amo, mas é bem diferente de você ser uma artista plástica. E o que foi que eu fiz? Eu fiz as obras da Malena, né? Eu produzi as obras da Malena, né? E foi muito emocionante para mim, porque em algum momento, especialmente quando eu fiz o Moebius, que é uma das telas, que não tá no Piscinas Russas, é uma tela posterior da Malena, o que torna tudo muito alucinante, porque é uma coisa que já escapa ao próprio livro e existe no real, que é ela ali. Eu sentia a energia da personagem. Eu chorei, eu falei, estamos juntas.
Aqui também, não só mais aí. Quando eu terminei Piscinas Russas, foi muito difícil. Eu fiquei com um luto imenso, porque eu estava acostumada a diariamente conversar com as vozes na minha cabeça, assim, tipo, tá bom, Teresa, vamos lá, vamos falar da Teresa agora. Qual era o problema da Teresa? Ela tinha que ter uma dicção contemporânea, porque ela estava vivendo nos anos 2020, 2021. Então, não é que ela está falando exatamente como na década de 70, mas quando ela se refere ao período que ela viveu, ela tem que ter uma memória e uma linguagem que chegue lá. Então, assim, e aí como você, leitor que vai receber o livro, como não ficar cifrado demais? Então, quando eu falo, por exemplo, aparelho, que ela fala algumas vezes que aparelho era apartamento, era o modo como eles se dirigiam na época para os espaços que eles usavam, né? Enfim, de resistência. Sim, eu tenho que fazer todo um contexto em que aquilo, mesmo soando estranho, você compreenda que aquilo é uma linguagem de outro tempo. E como é que eu absorvo a linguagem de outro tempo? Conversando com as pessoas daquele tempo. Então, eu me assenhoro mesmo, tomo cafés, observo, né? E leio muita coisa escrita no tempo. E por pessoas que foram protagonistas daquele momento. E, enfim, nisso tem uma coisa linda, porque, apesar de tudo isso, a dicção da personagem, ela surge por si só. Então, tem um mágico, tem um milagre. Em que pese ter a pesquisa e tudo. Mas o jeito como ela respira, como eu vou virgular, o modo como ela vai se dirigir ao outro. Essa autonomia da linguagem, que eu acho bonito. Uma vez eu vi a Andrea Delfigo dizer, de repente, a voz do mundo. Ufa, a voz do mundo. Ela escreveu uma coisa assim, eu lembro disso ter me marcado, porque de repente você já descobre que não é mais você, já é uma outra coisa que está acontecendo ali no processo, que você já sabe que te escapou. Você sabe que não é você, que já saiu de você. Que já saiu de você, que já é autônomo. E é a personagem, né? Então, no caso do Piscinas Russas foi bem complexo, porque são muitas personagens. Né? Mas eu sei claramente... E você escreveu nessa ordem exatamente? Não necessariamente. Depois você foi montando. Eu não faço... Eu sabia uma coisa... Eu sempre vou escrever a partir de uma dor, de alguma coisa que eu preciso metabolizar e dar forma e tentar dizer, né? Porque eu acho que não é muito claro para mim no início. Eu só tenho aquele tumulto interno, né? Aquela coisa assim que tá ali se movimentando. E aí eu vou sentar para tomar pé do que é. E aí eu também não tenho uma estrutura definida, uma arquitetura ficcional. Essa arquitetura, ela tem como se fosse uma espécie de fundação, de piso elementar. Mas os andares, falando como um engenheiro, uma arquiteta, você vai descobrindo de acordo com o que o real vai te trazendo, as pessoas que vão aparecendo. E aí você vai montando, né? E eu mesma fico espantada com o que vai acontecendo e com o que... Então, eu nunca sei exatamente como vai ser o final. Esse livro eu só descobri lá pela página 50 do que ele se tratava. Como você ia organizar? Porque eu queria escrever uma coisa que partia do mundo de uma noite só. E eu falei, quem é Malena? O que tem a ver com... Eu não sabia. O que tem a ver com o Mundo de uma Noite Só? Quem é Malena? Por que ela é fotógrafa? Quem é você? E venha, assim. Aí eu vou descobrindo. Aí eu falei, tá, tudo bem, mas e aí? Aí... Falei, teve um dia que eu descobri o que era o Piscinas Russas. Eu fiquei chocada. Eu me lembro de ter botado assim eu imprimi as páginas que estavam escritas. Eu falei, meu Deus do céu, existe isso aqui? Essa pessoa é isso? Tô pasma. Aí eu entendi que eu tava escrevendo outra coisa que não era o que eu queria, entendeu? E essa personagem ganhou no silêncio uma voz assim... Avassaladora. Eu tô falando de um jeito tão metafórico. Não, mas é maravilhoso. Mas eu não sei se quem não lê o livro vai me ouvir falar doida de pedra. Adoro. Mas é por isso que a gente chega nesses lugares, é verdade? Sim. E me fala uma coisa, assim, depois dos 5 livros, né, que você já escreveu e tudo, frio na barriga ainda? Para o próximo? Muito. Muito. Assim, quando eu termino os meus livros, eu preciso de uma sensação de que eu fiz tudo que eu poderia ter feito por eles e por mim, né? Então, eu sempre escrevo o livro
a partir do que as personagens pedem, mas também a partir do meu desejo enquanto artista, né? Então, no caso do Piscinas Russas, eu tinha um desafio. O Um Noite Só é um livro mais aberto, mais etéreo, como se fosse uma trama atmosférica. No Piscinas Russas, eu não queria repetir com a linguagem esse tipo de trabalho. Então, eu me propus fazer justamente o contrário, que é entregar um livro cheio de pequenos microdetalhes, entendeu? Sim. Então, embora eles Eu amo. conversem... Talvez por isso gostei tanto. Embora eles conversem, você tem uma ambiência ficcional aí, assim, que tem gente que fala assim, que foi pesquisar no Google para saber se a Malena, as obras da Malena, e ficava horrorizada, porque a sensação, a energia da Malena era tão profundamente detalhada que era como se eu estivesse só descrevendo e não criando, né? Exato. E real, assim, você tem essa sensação real, assim. de que alguém, né? Alguém que tá ali, né? Exato. E eu fiquei muito envolvida. Os meus livros demoram muito para serem escritos. O Uma Noite Só era para ser um presente que eu ia me dar de 30 anos de idade. Então, em 2012, ele já tinha um boneco pronto, assim, para ser publicado. Ele teve uma série de desajustes que fizeram com que ele só fosse publicado 8 anos depois. E aí, nesses 8 anos, algumas mudanças aconteceram. E, na realidade... Eis aqui o Mundo de uma Noite Só. A nova edição chegou ontem na minha casa pra mim. Maravilhoso. Primeiríssima mão aqui. Primeiríssima mão. E esse livro, tá linda, essa edição, linda. Vem Amei. com uma coisa que os outros não veem. Porque eu também vou descobrindo, não é que muda a história, mas eu vou descobrindo algumas coisas muito finas do próprio livro depois que ele é publicado, né? E tinha uma coisa que eu senti muito forte. E aí eu falei com o meu editor, com o Matheus, falei, Matheus, você se incomoda de eu colocar essa frase? Eu preciso que ela vá. Não vai mudar a história, não vai prejudicar as outras edições, mas é importante que essa nova edição... E ele não me disse nada. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí ontem, quando eles mandaram pra mim em casa, eu abri, tava lá. Aí eu mandei, você é o melhor de todo mundo e do mundo. Que ele acatou, sabe? Mas o livro é vivo. O livro tá vivo, ele tá vivo. O mundo já foi muito lindo, mas tá vivo em mim também ainda. E no Piscinas Russas, eu acabei o Piscinas Russas devastada. Devastada, assim, de esquecer palavras, nomes das pessoas. Eu teve um momento em que eu já não sabia o que era realidade e ficção. Eu comecei com esse jogo, né? Que coisa engraçada. De repente, eu comecei a confundir os fatos. Aí eu falava, não, isso não é meu, não, é do livro. Era nesse nível, no real, assim. Foi um processo de muita imersão. E eu queria escrever um livro maximalista. Eu tinha esse desejo, tá? Eu nem sei de onde surgiu esse desejo, mas eu tinha essa vontade de fazer uma coisa diferente do Mundos. De fazer uma coisa bem... Assim, eu acho o Mundos denso também, mas assim, o Piscinas Russas é muito. É muito denso. É muita coisa. E eu queria fazer isso. E eu pensei uma coisa assim, eu falei, enquanto eu tenho essa idade, eu dou conta de fazer um projeto de longo prazo. Não, por favor, pode pegar. E a gente percebe isso claramente. Ele não tem uma parte densa. Ele é denso. Isso. Né? Porque tem livros que tem uma parte mais densa, né? E depois ele começa assim, depois ele baixa, né? E pode até ter outros picos, mas ele fica assim. O Piscinas, ele é denso. Tanto que eu te mostrei o livro, assim, um livro todo marcado, assim, relido, né? É assim, ó, é tudo assim. Que coisa maravilhosa. Ver isso pra mim, você não tem noção. Assim, sabe? E coisas que você quer ler, que você quer reler, justamente, acho que por essa densidade, assim. E fala, cara, o que tá escrito aqui, sabe? Eu preciso reler isso de novo. De onde ela tirou isso, sabe? E aí tem umas coisas que você vai escrevendo. Foi muito mágico fazer esse livro. A sensação que eu tenho é de missão mesmo, sabe? De que quando o livro chama, eu preciso ir, eu preciso me entregar. Eu preciso viver aquele processo como o livro pede. Esse livro pediu essa entrega. Foram 7 anos escrevendo ele, né? Então, não é uma coisa que eu faço de uma hora para outra. Eu tenho uma outra carreira, né? Que eu gosto muito, eu quero continuar exercendo, que é a advocacia. Eu sou mãe, né? Então, depois que eu fui mãe, ser escritora ganhou uma dificuldade adicional, porque esse processo da imersão, quando você está ali cuidando de você mesma, você se desliga ali do real, mas a criança está ali o tempo todo, demandando, precisando. Até quando ela não tá. Isso. Ela tá. E aí as personagens tinham ciúmes e elas também tinham ciúmes. E eu fiquei numa divisão profunda interna, sabe?
E foi muito... Eu já falei que a gente, ao invés de café... Michelle, eu já falei que ao invés de café a gente tem que começar a trazer vinho para esse programa. Não é? Não ia ser muito mais legal? Eu vou te contar uma Quer coisa. dizer, a gente não ia acabar nunca mais esse episódio. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu não bebo álcool. Nossa, mas imagina se bebesse. Aí era louca de pedra e já tinha acabado. Aí não tinha mais conserto, É engraçado entendeu? isso, né? Imagina quantos. Mas Isso aqui ia ter 1000 páginas. Mas eu sempre falo assim, já é alucinação demais, já é um estado de alteração Eu tenho uma amiga que eu psíquico. falo, não bebe. Ela não bebe. Porque assim, a gente não vai conseguir controlar real, assim. Então, mas eu tenho uma capacidade de fabulação. Eu acho que... Eu sempre brinco, tipo o Fantástico Mundo de Bob, sabe? Aquele desenho animado. A diferença é que as pessoas crescem, perdem e eu continuo cada vez pior. Entendeu? Então, assim, as coisas continuam acontecendo. E eu tô vendo uma coisa... eu tô olhando pra você, eu já tô criando outra cena. Funciona nesse tipo de registro. Então, eu tô sempre muito dividida, né? O Rê, e esse percurso aqui, acho que especialmente dos seus dois últimos dos romances, como foi essa trilha? Ela foi mais difícil por ser mulher? Que caminho que você trilhou? Muita porta aberta, muita porta fechada? Eu adoro falar sobre isso, porque eu acho que se fala pouco sobre isso. E aí você vê nas redes sociais uma pessoa que está numa posição de destaque, eventualmente, porque a gente nunca está sempre de destaque, e você tem uma fantasia de que aquilo foi dado, que está pronto, que sempre foi assim para ela. Então, eu fiz questão de puxar esse assunto, porque do jeito que a gente fala aqui, né? Você fala de como você pensou a história, do que estava dentro, do que estava fora, o que saiu, o que juntou e tudo. Escreve, depois remonta, depois vê se ficou boa ordem, depois muda, depois reescreve. Quando reedita, coloca mais coisas, porque o senso crítico não deixa a gente em paz. E a gente olha, a gente ouve tudo isso, parece tudo muito simples. Mas para isso aqui sair, gente... Eu me descobri escritora na adolescência. Então, eu te contei essa história da minha infância, mas aos 12 anos, como eu não gostava de fazer coisas que as outras crianças faziam, quando eu ia nas férias para a ilha, meus pais tinham uma casa de veraneio que eu dividia com a família, meus primos brincavam, corriam da minha idade, e eu não. E na frente da minha casa tinha uma biblioteca municipal, e eu passei para essa biblioteca e pegar livros da coleção Vagalume emprestados. Então, eu passava meus verões lendo. Uma coisa belíssima. Anos depois, e eu via o João Baldo Ribeiro passando, ali, caminhando pela... Eu descobri que no mesmo período que eu estava pegando esses livros, ele estava traduzindo o Viva o Povo Brasileiro para o inglês. Nossa. Então, assim, olha que história. Eu via, e eu me lembro, assim, muito de... Ele tá passando, assim, na rua, de um lado, eu tava com a minha mãe e a minha tia em outro. E a minha mãe falou, olha, ele ali, aquele que é o escritor, aquele da série O Sorriso do Lagarto, uma coisa assim. E aí, todo mundo olhou assim, e eu pensei dentro de mim, é isso que eu sou. Eu sou como esse homem. É isso que eu vou ser. Eu tinha isso com 12, eu não sei que idade eu tinha quando saiu. Eu posso até ver, porque foi quando saiu a série Sorriso do Lagarto que teve essa menção, sabe? E eu me lembro de saber, assim, claramente que eu ia ser uma escritora muito jovem, né? E aí, além de ler esses livros que eram direcionados para a minha idade, olha o que eu pensei nessa idade. Eu falei assim, bom, se eu quero ser uma escritora, eu tenho que entender o que são os grandes da minha língua, o que eles fazem. Aí, na Bahia, tem um jornal, que era um jornal tradicional chamado Jornal à Tarde, eles tinham uns fascículos que eu, hoje em dia, acho que deveriam ser livros de domínio público que eles reeditavam. Então, você pagava um valor a mais e recebia Dom Casmurro, etc. E aí, eu pedi para minha mãe comprar para mim esses livros, pagar um pouquinho mais nesse jornal para receber os livros. E aí, eu li O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, com 12, 13 anos. Ah, Renata, você entendeu o que você estava lendo? Certamente não, muito. Mas eu sabia que eu precisava educar os meus sentidos. Eu sabia que eu precisava compreender o que os outros estavam fazendo e que se eu não desse um primeiro passo, eu nunca ia acessar a linguagem do mundo, né? Então, eu criei para mim uma educação para ser uma escritora com 12 anos de idade, o que é assustador se você for pensar, né? Sim, total. E aí eu li vários clássicos, e aí tinha escola, né? Só que na escola era muito ridículo ler. Era tipo, como a minha filha adolescente, era tipo Ru ler, né? Uma Ru que vai ler, né?
Tipo, jurou que você vai ler. Minha filha fala, né? Olha pra mim e fala assim, jurou que você vai levar esse livro, né? Até hoje ela fala assim comigo. Mas, enfim, eu não queria ser uma Ru. Então eu andava com os livros escondidos na bolsa. E eu lia no banheiro da escola escondido. E era uma coisa, assim, completamente distópica na minha escola, com as minhas amizades. Não tinha ninguém que fazia aquilo. Somente eu. Nos sábados, aí eu já tenho 16 anos. Eu ia para um sebo de porta de garagem. Eu pedia isso para minha mãe me deixar lá. Eu passava a tarde lá. E tinha uma pessoa que trabalhava lá e que me ajudava. E aí, eu tenho 2 momentos muito marcantes na minha adolescência. Com essa pessoa pegando um livrinho, assim, de capa dura, assim, bem antigo, me dando assim, você precisa ler esse. Você precisa ler esse. Esse é importante para você ler. Era O Amante Marguerite Duras. Nossa Senhora. Esse é um livro para mim que vale, tipo, vale meu patrimônio inteiro, assim, porque é um livro, sabe, de ruptura, assim, sabe? Quando eu li... Não, ainda mais chegando dessa forma. Eu tinha 16 lugar, anos. E nessa idade. E quando eu li esse livro, eu entendi o que eu era uma mulher. Isso porque até então não estava muito claro que eu era uma mulher. É uma coisa meio esquisita de se dizer. Porque era tão naturalizada as diferenças de gênero, etc. Que até o que era violência você achava é assim com todo mundo. Exato. Né? É assim com as mulheres. Não se cogitava uma coisa diferente. E aí eu tinha uma personagem com aquela dicção, né? Aquele primeiro parágrafo do Amante é muito marcante, muito. Né? E eu acho que tem uma coisa que eu acho que marca a minha obra, hoje em dia, quando eu penso nessa primeira leitura, que ali é um livro onde a Marguerite, ela faz um zigue-zague de tempo. E eu vejo isso nos meus livros, que não é proposital, mas eu acho que vem daí. Desse grande impacto, né? Sim. Desse aprendizado, né? Dessa ruptura com o tempo, que é o tempo cronológico, que é o tempo do feminino também, né? Pra dar conta. A gente fala tanto de consentimento, hoje em dia a gente... E nos dois tem a cronologia, né? A cronologia dos personagens e tudo, que ajuda bastante ali também a dar uma organizada, né? Nesse quebra-cabeça que você deixa ali durante a narrativa, né? Acho que ajuda, sim. Ainda que tem os buracos, né? O Luiz Rufato falou, quando uma vez ele leu, ele escreveu a orelha do Mundus, né? E ele fez assim, você botou pra chatear, gente, essa cronologia, né? Pra perturbar a gente, que é tipo um deboche, Exato. Né? Não, mas você imagina se não tivesse, ia ser mais difícil ainda. Acho que sim. E aí depois eu tô na escola, assim, é também um dia mágico pra mim. Eu já lia bastante e tal, e tá todas as crianças lá, adolescentes lá na criança, fazendo bagunça. E eu tenho uma professora, eu sempre falo dela, Madalena, se você me ouvir, um beijo pra você. E ela tá sentada, assim, com batom vermelho. E ela fala de um cego mascando chiclete. De uma mulher, num bonde. E todo mundo... E pra mim aquilo foi um choque. Lê Amor, do Laço de Família da Clarice. Aos 16 anos. E aquela mulher ali no tablado. Foi uma ruptura no tempo. Foi aquela coisa antes e depois. Que você fala assim, a minha vida nunca mais vai ser a mesma depois que eu descobri... Eu era a Ana. No futuro. E aquele cego chupando chiclete mostrava que eu não tinha liberdade nenhuma na minha existência. E aquilo foi pra mim assim... E foi muito interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu vou levar isso na análise que eu acabei de constatar. Logo depois disso... E aí eu me apaixono por Clarice. E aí eu começo com aquelas fantasias juvenis de que eu sou a encarnação de Clarice. Aquelas coisas que você tem quando você é jovem, sabe? Porque aquilo ali, ninguém nunca tinha dito aquilo. E aquilo era o que se passava comigo. E aí eu descubro, porque a Ana, ela tem o marido, os filhos... Que eu podia ser mulher e não gostar de fazer coisa pra marido e filho. Que eu podia ser mulher e não querer me casar. Eu não achava, eu nem cogitei que isso era uma possibilidade de não ser feliz assim. Esses outros modelos de existência, de onde eu venho, do recorte da classe social que eu venho, do espaço que eu venho... Não era discutido. Não era discutido. Não era uma opção. Não era uma opção. Era óbvio que eu tinha que... Tipo, não era que não era discutido. Não era uma opção, Não né? era uma opção. Ninguém considerava diferente disso. E assim, ali eu entendo que existe eu tenho um acesso a uma outra linguagem do feminino, uma outra coisa. E aí o que eu começo a fazer? Eu tava contando a minha filha essa semana que fui com uma amiga cortar o cabelo. Ela foi cortar o cabelo. Eu tinha um cabelo grande, loiro e tal. E aí o cabeleireiro contou
que estava na França e tinha visto várias meninas com cabelo longo e somente uma com cabelo curto. E que ele achou aquilo... Eu olho pra ele e falo, corte meu cabelo aqui. E aí eu começo a pintar o cabelo de várias cores. Com frequência. Assim, mudo de cor pra espanto total. E o que é isso? Já era essa necessidade de ocupar e viver outras experiências de mim mesma. Que a literatura veio depois, com a escrita, né? E para provocar um pouco também nesse lugar do conforto, eu acho, ali também, né? Do que era assumido como verdade, como o lugar da mulher é esse. Era uma forma de você provocar esse desconforto também, né? Eu acho que sim, embora eu não tivesse linguagem suficiente pra dizer isso. Mas eu me lembro de minha mãe olhar pra mim e falar assim, por que você tá fazendo isso com o seu cabelo? Você tá ficando mais feia, você era muito mais bonita. Eu falei, eu não me importo ser bonita, eu me importo em ser interessante, viver coisas interessantes. Então eu acho que era um jeito de escapar de uma estrutura rígida e dizer, olha, é uma rebeldia, uma forma de rebeldia, sabe? Ô Rê, e fazendo tanta coisa que você faz, mãe, escritora, leitora... advogada, que horas que a leitura entra aí na sua vida? Então, deu tudo muito errado pra mim durante muito tempo, é isso que eu quero dizer. Eu, adolescente, aí comecei a escrever e tal, fui fazer... Minha mãe me botou na psicanálise, que foi também uma grande ruptura pra mim, e aí... comecei a escrever adolescente, comecei a ser publicado adolescente. Isso é fabuloso, porque era o início da internet. Você só tinha que mandar o conto, ninguém sabia a sua idade. Se você era adolescente, você não era. Eu começo a escrever contos, eu mando, sou publicada pelo João Silvério Trevisan. Com 18 anos. Imagina. Só que ele não sabia que eu tinha 18 anos. Outro dia eu mandei pra ele, eu guardei todos esses e-mails, é muito lindo, né? Pela Leila Micoles, enfim. E aí eu ganho o prêmio Braskem de literatura com 21 anos. Um prêmio anônimo. Então, você escrevia com pseudônimo. Quando você chega lá, é anunciado o prêmio, quem é, que é a autora. Quando vem Renata Belmonte, era uma pessoa de 21 anos, né? Lembro assim, quem foi minha editora? Miriam Fraga, que está sendo homenageada esse ano na Flipelô. Assim, grande poetisa, né? Enfim, uma pessoa muito importante na Casa de Amado, lá na Bahia, enfim. E deu tudo muito certo para mim como escritora durante os meus primeiros anos. Até os meus, sei lá, 25, 26 anos, eu era publicada, eu ganhava prêmios. Ali, naquele circuito que era Bahia. Mas aí eu me preparo para dar o meu salto como artista, que é escrever o meu romance para os meus 30 anos, que é Um Já Noite Só. Eu venho para São Paulo em 2008, eu venho morar aqui, porque a princípio, eu ia largar o direito. Eu tinha feito pós-graduação, mas eu falei, não, eu sou uma artista, é isso que eu vou ser. E eu avisei a todo mundo, vou fazer cinema e vou largar o direito. Todo mundo, não, por favor, pode dar tudo errado. Eu falei, vou para São Paulo. E aí acontece a coisa, eu acho que é a oração de minha mãe, tá? A oração de meus pais. Porque eu venho para São Paulo, meu namorado da época, que é meu marido, ele começa a fazer mestrado em Direito. Ele é super encaixado, assim, tudo dele é bem mais fácil do que pra mim. E eu vejo que ele tá estudando e eu começo a me interessar profundamente. Aí eu falei, quer saber, eu vou prestar. E passei. Ganhei a bolsa e passei. Então eu volto pro direito quando eu ia fazer cinema. É uma coisa assim que não tem o menor nexo. Você vê, não tem coerência alguma. Aí você vai falar, nossa, mas ela não sai daqui falando outra coisa? Não, meus pais não entenderam. Eu acho que eles não quiseram nem demonstrar espanto pra eu não ter uma reação adversa. Porque era tudo que eles queriam, né? E aí, mas o Um Já Noite Só vende os originais pra uma editora portuguesa que estava no Brasil. Eles me dão um adiantamento, aquela coisa toda. 2012. Simplesmente a editora decide que não vai mais ficar no Brasil. Tem uma operação muito rápida, entende que o mercado brasileiro... E só quer Portugal. Aí eu falei, não, peraí, meu romance não quero que saia no Brasil, né? Que não tem sentido nenhum. É feito um distrato. Simplesmente depois, eu não consigo editora para me publicar. Foram 8 anos. Eu só quero te dizer isso. Entre outros percalços, muitas negativas, muitas. E aí, a vontade de desistir, a vontade de tudo. Quase da ordem do desespero. Porque eu comecei a ficar muito distante. Eu era alguém que começou escrevendo, sendo publicada, ganhando prêmios, confiante. Aí, de repente... você faz uma coisa que você acha que é até maior, né? Uma coisa que tem E, de repente, chega nas editoras, as editoras acham que o meu livro é muito difícil, que não faz sentido nenhum. Eu recebi, assim, eu devia fazer um arquivo de todas as negativas que eu recebi e as coisas que eram ditas. E, em algum momento, eu achei que tava com um problema de sanidade mental, sabia? Juro por Deus. Eu chamei uma amiga minha, que é leitora, e falei, pode ler e me dizer se é ruim
ou se não faz nenhum sentido, porque eu só recebo negativas e olhares tortos. Ela leu e falou, olha, é muito diferente de tudo que está sendo escrito, mas é bárbaro. E você vai encontrar alguém que tenha esse... Que olhe dessa forma. Que olhe dessa forma. Ela falou, é porque você é diferente. E foi o que aconteceu, né? Então, para quem tá aí sofrendo... E posso falar, até agora com Piscinas Russas, enquanto eu escrevi Piscinas Russas, eu falava assim, meu Deus... Que coisa você escreveu sem editora. Sem editora. Isso é um ponto também, né, Rê? Puxa... Você escreveu, será que vai ser publicado? 7 anos nessa dúvida. E tal, né? E não é nem ser só publicado, é ser publicado com respeito à sua autoria. Com respeito, exato. Né? Não em qualquer lugar, não de qualquer jeito, Isso, né? com respeito à sua autoria. Eu considero o que aconteceu comigo um presente divino. Porque o que a Tusquets tem feito por mim... Assim, Felipe, Matheus, muito obrigada, porque é um respeito absoluto à minha autoria, à minha dicção. Agora você olha pra câmera. Vamos lá. Felipe, Matheus, muito obrigada. Porque respeito minha dicção, apostam em mim, gostam dos meus livros. Legal. Que bom, graças a Deus. Amém, Senhor. Amém, Felipe, Senhor. obrigado. E os dois, assim, é uma conversa, as coisas... Vem as sugestões são boas. É uma experiência editorial muito privilegiada. Que não poderia... Que poderia não ter sido assim, sabe? Sim. Então, dá muito medo. Fazer uma coisa diferente dá muito medo. Sim. É. E que recado que você deixa para essas pessoas que estão nesse lugar de estar escrevendo aí os primeiros trabalhos, com esse desafio de encontrar uma editora... que a gente sabe que não é um caminho simples, são muitos trabalhos, são muitos não, são muitos... Eu acho que eu tinha algumas coisas que eu temia muito. Eu acho que tinha uma questão também de um idioma de grupo, um suposto idioma de grupo, que era o que é a idealização do escritor, né? O que é um escritor? E eu me olhava no espelho, eu sabia que eu era uma escritora, porque aquilo nascia em mim, eu não conseguia controlar. Eu era uma estudiosa de literatura na medida em que eu estava ali o tempo todo lendo e procurando, burilando a linguagem, mas eu não tinha uma performance típica daquilo que se supõe que é um escritor, né? Então, a imagem, né? Então, para eu ser um escritor, eu tinha que fazer, aparentemente, renunciar a minha imagem. A mim mesma, um lado meu, né? E eu sempre falo, eu sou muito insistente, por exemplo, nas redes sociais. Eu demorei muito para entrar nas redes sociais, eu achava uma catástrofe, porque eu queria ser lida, e a minha imagem está descolada do meu livro. Porque eu acho que a experiência é muito mais plena quando você tem isso. As redes sociais trazem o autor para perto. Hoje é exatamente o contrário. Isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa boa, porque eu inspiro outras pessoas a não renunciarem ao que elas são. E não acharem que elas têm que caber numa forma desse discurso unificado do que parece ser um escritor, do que é esteticamente um escritor. Eu acho que outras mulheres, do jeito que elas são, e, enfim, elas podem ver em mim um grau de esperança, assim. E eu sou muito insistente. Às vezes eu publico foto minha com um vestido, sabe? E eu faço isso, eu dou muita risada, assim. Porque é pra chegar e falar assim, olha, sou uma escritora e uso vestido. Entendeu? Assim, o feminino não precisa responder a esse idioma que é absolutamente patriarcal, que é você ter que abrir mão de todos os seus prazeres para você caber dentro do modelo do que deve ser um artista, deve ser um escritor. O que é profundamente perverso também, na medida em que, por exemplo, sempre que tem uma escritora angustiada, uma escritora que teve um final de vida, isso me atormentou durante muito tempo. Porque me parecia que ser uma mulher escritora era ter um final de vida catastrófico. Então eu via Sylvia Plath, via a Virginia Woolf, a própria Clarice naquela entrevista, né, que ela tá em sofrimento. Exato. A Hilda falando lá, a Hilda era debochada, né, genial, que a Hilda era genial, né, e ninguém entendia o que ela tava fazendo, ela tava fazendo uma coisa, né, em outro degrau. Sim. Mas a Hilda ali reclamando que não tá sendo lida, e eu via tudo aquilo, eu falava... o fim, ser uma escritora não ter um lugar, é esse fim. Enquanto os homens, não tô dizendo que é fácil. A literatura é difícil no Brasil. Né? Ser um escritor é difícil para todo mundo. Para todo mundo. Mas assim, a gente... Para alguns grupos, talvez mais. Acho que bem mais, para alguns grupos. Acho que bem mais, né? Especialmente quem é fora do círculo de poder originários, né? E aí o que acontece? Eu vi os homens, assim, tem vários homens que tiveram finais também tão trágicos, como Hemingway, por exemplo. Sim. E ninguém
trabalha a obra dele a partir do final dele. Como a gente, por exemplo, quando pensa na Silvia, sempre pensa lá. Total. Então, eu acho que essa coisa... Vem uma geração de mulheres agora que escreve que quebra isso. Fala, não, ó, sabe, assim... Sim, tem o meu espaço sagrado de artista, mágico, tá ali, é sério, o meu compromisso ficcional é muito importante para mim. Eu não transijo com isso, mas eu, como pessoa, não vou deixar de ser quem eu sou para caber num modelo de mercado absolutamente limitante. Se for, tem que ser com tudo, inclusive eu sendo o que eu sou, sabe? Um autor homem e uma autora mulher, se os dois terminarem a vida num suicídio, por exemplo... Toda abordagem do homem é sobre a obra que chegou no suicídio. Da mulher é o contrário. É a parte do suicídio e depois que vem para a obra. Eu acho que a gente... Eu tenho tido muita dificuldade nos últimos tempos de travar uma tese. Eu tenho tido muito cuidado com isso. Mas como hipótese, eu acho que a gente poderia pensar como uma pergunta para nortear mesmo. Não para estabelecer como uma certeza absoluta, mas com a impressão de que sim. Né? Com a impressão de que sim. Sim. Ô, Rê, e quem tá... Desses novos nomes aí, os novos autores, quem para você acha que é um nome que a gente deveria prestar mais atenção e tudo? Até para as editoras. Eu gosto de gente que se arrisca, né? Então, assim, isso tá claro para mim, um grande livro não é um livro que ele é todo perfeito. Um grande livro, para mim, contempla até coisas maravilhosas, tem coisas péssimas, desde que o autor ele esteja bancando o seu risco, né? E entregando aquela voz completa, aquela voz absoluta. Perfeito, né? maravilhoso. E tem muitos autores que estão aí que eu admiro profundamente. Eu vou falar alguns nomes, né? Não vou falar um nome só. Por favor. Eu vou falar... Eu adoro a Vanessa Vaz Couto. Eu acho que ela é muito talentosa. Acho que ela, enfim, tem um trabalho de experimentação que me interessa. Eu amo a Helena Machado. Eu acho que a Helena Machado escreveu Memória de Ninguém, só ela poderia ter escrito aquele livro. Absurdo, aquele livro. Que é um grande... né? Não, eu tô falando de pessoas até que já têm um caminho. Elas duas já têm livros publicados. Sim. Mas, enfim, são pessoas que... Eu amo a Marília Arnaud também, que não tá aqui em São Paulo. Mas, assim... Maravilhosa. Ela tem densidade, a Marília Arnaud poderia estar muito mais lida. Eu acho que são incríveis. Não, ela é incrível. Eu li O Pássaro Secreto. Eu fiquei assim... É incrível. Meu Deus do céu, é um trajeto sobre angústia, como poucas pessoas fizeram no Brasil, na minha opinião, né? Sim. É isso, porque quando a pessoa escreve sobre aquilo que vai agradar, isso me incomoda um pouco. Eu gosto de gente que tem uma autoria que tá bancando ali tudo, né? Então, eu amo Felipe Fernandes, né? Sim, ele maravilhoso. É maravilhoso, né? Ele também tem uma coisa com a linguagem, né? Um trabalho... muito específico, muito próprio. Eu adoro o Dorico Leal, que também vem com conto, que eu acho que é um gênero que precisa... Assim, eu comecei como contista, eu acho um gênero fundamental. E o Odorico tá ali, né, com nostalgias. Ele tem um humor, né? Exato, um humor muito bom. muito específico, né? E tanta gente talentosa. Eu fico até com dificuldade de falar aqui, porque é tanta gente que eu respeito, que tá na cena, e tá batalhando, e tá chegando... E que é uma luta, né? Eu uma quero luta, falar olha... das pessoas que escrevem poesia também. Eu sou uma leitora de poesia, né? Então E a gente tá com uma safra muito boa de poetas, especialmente poetas... Poetas mulheres, né? Muito. Ontem mesmo eu abri o livro da Cristina Rioto. E tem uma coisa assim, a gente nunca para de construir uma casa. E eu tô em obra, né, na minha próxima casa. Aquilo me tocou, sabe? E aí tem a Mar Becker. Não, e se for pro metafórico também, isso é maravilhoso. Lindo. Aí tem a Mar Becker, né? Então, Mar Becker é gigantesca. Isso, então, são tantas pessoas que estão aí com vozes. Por sorte, eu admiro muito meus pares, sabe? Como eu te falei, eu não tenho um certo... rigor excludente que supõe que os outros têm que fazer o que eu faço para eu gostar do que eles fazem. Então, eu sou uma pessoa que prefere gostar do que não gostar. Sem, com isso, abandonar os meus critérios. Não é sobre isso. Perfeito. Mas eu tô muito aberta a entender as linguagens, sabe? Que livro você gostaria de ter escrito? Livro que eu gostaria de ter escrito? Falar recentemente... livro que eu gostaria... são tantos. Mas tem assim que você fale. Pela história, pela linguagem. Eu vou falar... pelo tema, por X.
Eu acho que eu vou falar o último livro que eu senti que eu gostaria de ter escrito, porque tem muitos, né? Aham. Eu amo Cortes, por exemplo, eu amo Juventude, eu te falei. Aham, sim. Assim, mas eu vou falar, eu já falei 1000 vezes isso também no meu Instagram, eu li A Mais Recôndita da Memória dos Homens, do Mohamed Bougassar, e pra mim foi um choque. Por que foi um choque? Eu tava terminando Piscinas Russas, eu tava perto. E era um livro... Você também procura, né? Então, era um livro maximalista, cheio de personagens. Você já tá aqui nessa confusão, vai ler essa outra Então, confusão. mas presta atenção, que foi a minha salvação. Era um livro cheio de personagens. No bom sentido, a confusão, obviamente, né? Cheio de personagens. Cheio de mudanças de tom e de linguagem. Em tempos diferentes. Que tinha uma coisa do íntimo e do público. E aí, Cauana, a mestre, que é psicanalista e uma pessoa que eu amo, ela falou, Renata, você precisa ler A Mais Recôndita da Memória dos Homens. Eu falei, não tenho condições de ler esse livro agora, porque eu tô terminando isso. Mas assim, eu tava terminando com muita angústia, porque eu falava assim, ninguém vai publicar esse livro. Não vai dar certo. Sabe? E aí eu tava lendo ao mesmo tempo, relendo A Paixão Segundo GH. Eu falava, o Piscinas Russas é a minha paixão segundo GH. É aquela coisa assim que, sabe? Você não sabe do que... Se alguém... Você sabe, fica assim, meu Deus, será que isso faz sentido mesmo, sabe? E aí eu viajei e levei comigo. Quando eu comecei a ler, eu fiquei chocada. Absurdo. Eu falei, é isso. Eu falei, quem é essa pessoa? Que voz é essa? É a minha família literária. Foi o que eu senti, assim. Foi espontâneo. Eu falei, essa pessoa faz parte da minha família literária. Um irmão literário. E você veja como ele questiona muita coisa, né? Ele questiona muita coisa. E muita coisa com muita coragem. Muita coragem. Com uma experiência de forma. Com o teu bolanho ali. A coisa memorialística. E também tá aqui. E era muito... Não é parecido de jeito nenhum, não é isso. Não é. Zero parecido, mas tinha Mas o questionamento, talvez. Tinha uns questionamentos muito... que passavam por... E aí eu falei... Quando eu vi uma pessoa super jovem... Falei, gente... Tô chocada. Essa pessoa tá escrevendo isso. Mas o que aconteceu? Esse livro... eu dei uma aula sobre ele para um clube de leitura. Eu falei com o Mohamed na época, né? Que ele... Enfim, falei sobre esse... Ele veio pra Flip. Ele veio pra Flip. Querido, muito simpático. Mas assim, eu falei antes dele vir pra Flip com ele, agradeci, falei pra ele, olha, o seu livro vai ser fundamental pro meu. É nosso seguidor aqui do podcast. Ah, que demais. Maravilhoso. Eu falei, o seu livro vai ser fundamental pro meu. E o Piscinas Russas, ele tem essa coisa dos outros autores, né? De puxar. Ele aparece aí em algum momento, né? Mas... Verdade. Eu gostaria de ter Lembrei escrito. Disso agora. Eu acho que era um livro que eu gostaria de ter escrito também. Mas tem vários outros, assim, sabe? Que livro que você esperava muito e aconteceu? E que livro você esperava muito e não aconteceu? Esperava muito e aconteceu? Tipo, superou a expectativa dentro da sua expectativa. E que você tava com muita expectativa muito alta e não aconteceu. Vou falar o que não aconteceu primeiro. Tá. Ai, que medo. Não, mas eu falo tudo que eu acho. Tem um livro... Renata, depois disso aqui, Renata, você vai falar o que você quiser. Eu tô nessa fase que eu tô querendo ler os maximalistas, né? E eu tô também numa fase querendo ler alguns americanos, ler homens. Porque eu fiquei um tempo só lendo mulheres, né? Então, eu falei, não, agora eu tenho que botar uns homens de novo aqui nesse... É maravilhoso, né? Agora tem que botar uns homens, né? Não, mas é verdade. A minha estante, minha Mas eu acho biblioteca, maravilhoso. tem muito mais mulheres Porque que homens. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente tava assim, gente, preciso ler mais mulheres, trazer mulher pra esse portfólio, né? Mas assim, eu falei, não, eu tô só lendo mulher. Agora eu vou trazer uns homens. Não por piedade dos homens, tá? Mas é porque eu acho que a gente tem que se assenhorar das linguagens e também, né? E tem grandes autores homens. Sim, enfim. óbvio. E aí eu via todo mundo falar, Ruído Branco, vou ler o Dom DeLillo, né? Aí eu falei, então... Aí eu fiquei com aquele negócio assim, tipo como se eu fosse entrar num portal que me diferenciaria do resto da humanidade. Sabe assim, quando você tem essa fantasia? Mas aí eu falei, bom, eu tô com um tempo muito escasso, eu vou pegar um livro dele, assim, aí eu peguei O Silêncio. E eu li, é bom, mas eu não senti que eu fui... Você chegou nesse lugar. Eu não senti que eu atravessei o tempo portal. dentro do tempo, entendeu? Perfeito. Então, assim, é lógico que eu vejo valor. Eu tô falando de um grande escritor. Claro, de um baita escritor, na verdade, entendeu? Então, assim, não é sobre...
E é uma novela, então também o problema talvez seja comigo, que fui com essa fantasia da figura do autor e não o livro em si, sabe? Exato. Mas eu vou ler os outros, mas é que foi recente. Que é muito comum isso também, né? A gente tem um grande nome em literatura, você vai com uma expectativa alta. Isso. E às vezes você escolhe o livro que nem é o melhor livro dele, ou talvez não é o melhor para você, talvez não é o melhor para aquele momento. Então tem essa equação toda, né? Isso. Então esse foi um livro que foi recente, né? Foi agora. E o que entregou tudo. Entregou tudo. Você sabe que eu tenho uma coisa, eu costumo mais gostar do que não gostar. Eu também, já falei né? aqui algumas vezes. Assim, é muito difícil eu não gostar de livro. Eu sempre vejo uma beleza no que está sendo feito. Mas acho que a gente vai ficando mais seletivo. Acho que a gente começa a escolher coisas que fazem talvez mais sentido com o que a gente gosta. Eu não sei. Eu tenho muito mais acertado do que errado. Eu também tenho muito mais acertado do que errado. É por isso que até é difícil responder essa pergunta para você, porque eu sempre espero bastante do que eu vou encontrar. Você entende? Mas Quero no que te você dizer. esperava e falava, caramba, mas assim, foi muito aqui. Mas é coisa da memória dos homens, que eu acabei de falar. Eu não fui esperando nada, assim. Não era uma época que no Brasil o livro já estava acontecendo, mas existem vários outros também, que eu olhei assim e falei, uou, sabe, assim, tipo, é isso, a vida mudou. Eu tenho vários livros, rupturas. Vamos lá. Água Viva, que muita gente fala, é o livro mais insuportável da Clarice, não tem como ler. Então eu já fui para Água Viva, assim, eu amo a Clarice, tá? Outro dia até foi engraçado, o Pedro Jucá é muito engraçado, né? Eu morri de rir dele. É maravilhoso. Que eu sempre falo que o... Aliás, que foi aquele episódio, fala. Ele falou... Eu não sei quem tava mais atacado. Ele é muito engraçado. E ele tava falando uma coisa assim, que é tipo... Ele tava falando que eu conversei com ele, né? Na época do Piscinas Russas e tal. E eu falei que o meu grande desejo era escrever... Que eu acho chiquérrimo quem escreve livros sem trama. Né? Aí ele, num outro momento... É um desafio. É um grande desafio, mas eu acho assim... Chiquérrimo. Sim. Pensa uma coisa chiquérrima, que eu não vou conseguir, porque eu só faço livros com muitas tramas, mas eu acho assim, a pessoa pode me olhar de baixo, assim, que eu aceito, entendeu? E aí ele tava falando, Renata tá querendo que eu faça aquelas coisas de Clarice, ele ama Clarice também, aquelas coisas claricianas, quem aguenta? Mas é isso, eu fui pra Água Viva achando que eu ia achar assim, e eu achei uma obra-prima. Eu achei uma grande coisa, sabe? Isso é muito legal, né? Quando você vai com uma coisa assim, falando, tá, vou meio que ticar esse job aqui. Aí você chega no lugar e você fala, que é isso? Sei lá o que era Clarice, né? O que era aquilo, né? Não sei. Não sei. Você não vai conseguir explicar. Não vai. E você abandona o livro fácil? Totalmente. Totalmente. Não dá muita chance, abandona sem culpa? Abandono, porque mesmo o pobre livro abandonado faz parte da minha constelação de afetos e ele pode voltar em algum momento. Eu ando muito sensível agora, por exemplo. Então eu tô num modo leitora meio abobalhado. Sabe, assim, que eu tô querendo ler coisas que não me deixem... O mundo tá muito difícil, né? Então, isso que a gente critica nos outros, esses leitores não querem densidade. Eu mesmo critico, não quer densidade, só quer coisa fácil. O leitor não se desafia. Normalmente eu me desafio, normalmente eu quero coisas mais densas. Mas nesse momento, por exemplo... Hoje é meu aniversário, né? E aí, por exemplo... Parabéns a você! E aí, ganha testa classe. E aí, eu falei, o que eu vou ler na semana do meu aniversário? Esse mundo estranho, né? Com tantas notícias. Falei, quero ler uma coisa bonita. Mas eu tô amando os seus textos no Instagram. Tá amando? Quero ler uma coisa bonita, uma coisa... E aí, eu comprei o Pão dos Anjos, da Pat Smith. E eu tô lendo agora. Eu me dei... uma coisa... E é lindo. É lindo. Não li ainda. É lindo. É lindo. Quer dizer, para não dizer que não li alguns trechos que tinha comprado a versão em inglês. Ela tem uma... Mas alguns trechos só. Ela tem uma Preciso ler. Quero ler a da Companhia das Letras inteira. Uma delicadeza, né? O modo como ela escreve, curiosamente, é o modo como também ela está no mundo. Porque é isso. Enquanto eu posso fazer personagens assim, absolutamente horrorosos, que eu sou... totalmente adversa, embora eu acho que só funcionam esses personagens quando existe uma humanidade comum. Eu tenho que dar humanidade e dignidade para todos os meus personagens. Eu detesto textos maniqueístas ou textos que tem um bom, que tem um mal. O Heber Cercas falou sobre isso, eu repostei. Né? Tretas. Adoro.
Qual o maior xodó da sua estante? Eu tenho alguns, mas esse Aham. livro que eu falei pra você da Magui do Haas, que é esse com a capa azul, velhinho, e tá lá. Eu tenho alguns. Eu tenho esse Laço de Família dos meus 16 anos, que tá lá. A minha letra... Tá lá até hoje? Tá lá. A minha Uau. letra, ela é bem cursiva hoje em dia, mas ela era bem redondinha. Aí eu vejo, gente, era eu Aham. escrevendo. Né? A mudança da caligrafia como, né, quase um calendário da passagem do tempo. Uhum. Então, Muito esse bom. livro também é muito precioso para mim. Eu tenho... esses dois me vêm à mente. Mas eu sou doutora em Teoria Feminista do Direito, então os meus livros de Teoria Feminista que foram grandes despertares para mim, que eu usei na época do meu mestrado e meu doutorado, estão ali também como um lugar muito especial. Né? Eu comprei muitos deles enquanto eu morei fora do Brasil, que eu fui estudar um breve período fora. Então, esses livros também ali estão num lugar muito Onde você privilegiado. estudou? Eu estudei um breve período. Eu morei um breve período em Cambridge e eu fazia mestrado na FGV e fiz uma parte da minha pesquisa na Harvard Law School. Um breve período. Perfeito. Mas não foi, assim, muitos anos, Muitos muito tempo. anos. Foram 2 meses apenas. Perfeito. Rê, você sabe que tem um quadro aqui que chama 3Es, um livro para enaltecer, já falou de alguns aí, se quiser repetir. Um para emprestar, que é um livro em geral que as pessoas gostam e tal, vai fácil. E um livro para esquecer. Pra esquecer. Chegamos nesse momento. Tá bom, vamos lá. Tá, então um livro pra emprestar. Para enaltecer, emprestar e esquecer. Pra enaltecer, pra emprestar, pra esquecer. Pra emprestar, eu tava falando da Pat Smith, eu vou falar do Só Garotos, do Just Kids. Porque eu acho que é um livro muito, muito, muito lindo. E é um livro que tem uma delicadeza que eu acho que é universal. Eu acho impossível alguém pegar aquele livro e não se compadecer e não ficar comovido com a memória daquele tempo, onde o ser um artista era algo tão sublime, tão romântico. Não que a Pat Smith, ali naquele livro, não fala de dor, não fala dos percalços que ela atravessou, mas ela faz daquilo algo que vira um material não para discórdia e o horror diante da vida, mas para justamente a beleza, para acessar né, algo que é do humano e que às vezes está invisível aos olhos. Eu acho um livro muito lindo, o Só Garotos. Perfeito. Sou bem apaixonada por ela, assim. E acho que é um livro que dá para qualquer pessoa. Tem uma linguagem acessível, né? Gosto muito. Para emprestar. Para emprestar. Que poderia ser o emprestar também esse, né? Mas... Não, eu vou botar isso para emprestar. Tá, perfeito. Para enaltecer... eu não quero ficar, assim... Fica me vindo na minha cabeça coisas óbvias. Tipo, Grandes Sertões, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu não quero, tipo, Solenoide. Assim, eu não quero falar desses autores que são consagrados e que todo mundo já fala. Uhum. Eu quero pensar em gente que tá vivo, né? Fazendo coisas, enfim. E que tá... Teve um livro que foi muito importante para mim agora, especialmente nessa minha segunda fase como artista, que foi com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. Porque a Carola, quando eu fiquei muito tempo sem ser publicada, eu tive minhas filhas, e aí eu tava num momento, assim, com pós-parto. Minha filha tinha não era exatamente pós-parto, mas tinha um ano ali, aquela coisa das crianças. E eu precisava voltar a ser artista, eu precisava voltar a escrever. E aquela coisa, né? E aí eu vi por acaso um anúncio. Vai ter uma oficina de escrita com Carola Saavedra. O Mundial Nacional já estava pronto. E eu falei assim, não, mas eu preciso voltar ao mundo literário para ver o que é. Já que agora eu sou só uma mãe. Porque em algum momento eu achei que eu era uma má escritora e que eu tinha que nunca mais ia voltar e que eu ia ficar só como mãe. E aí eu fui fazer esse curso com a Carola, e a Carola estava publicando, justo nessa época, o Com Armas Sonolentas, e eu fui no lançamento, eu não conhecia bem a Carola. E a Carola é muito impressionante. Ela... eu fui aluna dela, mas a gente não tinha nenhuma intimidade. Nos conhecemos ali, rapidamente, né? E ela, uma vez, me chamou. Do nada, ela leu O Vestígio da Senhorita Bey, que era o meu terceiro livro. Olha isso. E aí você tá lá, você recebe um e-mail, Carola Saavedra, você toma um susto, né? E ela me manda assim, Renata, querida, eu gostaria de tomar um café com você.
Você tá ali, mãe, tudo dando errado, nunca mais vai ser escritora. Aí você vai tomar um café. Aí ela olha pra mim e fala assim: eu não sei direito o que tá lhe acontecendo, mas você é uma grande escritora. Eu quero entender o que você tá... Eu tinha mandado que a oficina você entregava alguns capítulos. Eu tinha entregado os primeiros do Oficinas Russas. Eu não sei o que isso vai dar, o que é isso. Mas você é uma grande escritora. Você só precisa agora acreditar em você mesma. Eu me disse umas coisas assim meio proféticas. Eu não me conhecia direito, nem eu. E eu saí daquele café. E aí tudo bem, já tinha aquilo lá. E aí depois eu compro o livro dela com Ramos Sonolentas. E eu leio aquele livro, é um livro sobre maternidade. Quando não se falava de maternidade em outros termos. Eu acho que é esse o grande... Então, a Carola, ela é alguém que se experimenta. Ela é uma escritora muito séria. Ela é uma pessoa muito generosa. Ela foi extremamente generosa comigo ao longo da minha carreira. Ela me conheceu ali rapidamente. Depois, ela leu Um Dia Noite Só, ela amou. Então, tem uma coisa, assim, de alguém que vê os novos e traz pra cena. Perfeito. O que é magnífico, né? Então é uma autora que eu respeito muito, que por sorte hoje em dia dialogo com ela, tenho gratidão por ela ter visto em mim algo que eu mesma não conseguia acreditar no momento que eu estava melhor me sentindo. E-mail, melhor café, talvez o mais importante da sua carreira. Tem algumas das coisas da vida que tem algumas pessoas na vida que fazem isso, né? Ela e o Luiz Sofato tiveram esse papel na minha carreira literária. O Luiz Sofato me conheceu lá na Bahia, jovem. Ele leu os meus livros. Ele me mandou um e-mail e falou: você é muito boa, eu quero ler tudo que você escreve. Então, quem faz esse movimento tem o meu respeito, sabe? Perfeito. E não só isso, não só pelo movimento, mas porque são grandes escritores. Ela é uma grande escritora. E o Com a Arma Sonolenta, eu era mãe, estava vivendo um perrengue, estava naquelas angústias todas que não eram facilmente ditas. E naquele livro... E tem uma experiência também com forma que me interessa. Então, eu amo esse livro. Acho que é um livro para ser enaltecido, sabe? Perfeito. Dado o recado. E para esquecer? Para esquecer... Você fala esquecer porque é ruim, não conectou. porque é doloroso. Não conectou. Eu não me conectei. Tem um problema gravíssimo que você tem que saber a meu respeito. Eu tenho uma amnésia brutal. Eu esqueço de tudo, inclusive do livro, para esquecer. Mas eu vou te dizer para não parecer que eu tô fugindo da corda. Eu vou lembrar de um livro para esquecer. Eu vou falar um livro que deve ser maravilhoso. Mas aí, nessa minha adolescência... nessa minha adolescência, onde a gente estava ali lendo e tal. Gente, como é o título desse livro? Mas que eu não consegui ler. Esse foi um livro que eu não consegui ler. Casa de Ramírez. Não, nunca li também. Se eu não me engano, é do Edson de Queiroz. Mas assim, eu me lembro de... Ai, procura aí. Vou procurar. Mas assim, eu esqueci ao ponto de que eu nunca voltei a ele. E eu lia todos os livros que mandava, porque eu lia por prazer, né? A fabulosa Casa de... Essa de Queiroz. Como é o nome? A Ilustre. A Ilustre Casa de Ramírez. Então, eu esqueci até o título, porque foi tão pavoroso pra mim ler aquele livro, que certamente é uma obra-prima o livro, tá? É que eu não tinha maturidade pra ele na época, mas eu peguei, tentei, não fui, e larguei, e até hoje esse livro tá ali na minha biblioteca, eu nunca consegui retornar a ele. Mas não porque ele é ruim, claro que ele não é, entendeu? É porque eu não tinha... condições ainda de alcançá-lo, provavelmente. Dado o recado, amor, fica tranquila. E é só uma questão assim, não conectou e às vezes... Nossa, quem falou aqui de um livro que o Pedro Jucá. Ele falou, eu não lembro qual foi o livro que ele falou também para esquecer, tipo, era um livro que acho que era um livro do Paul Auster, o Baumgartner. Eu não li. E eu amei esse livro, acho que é um livro que ele falou, não sei se foi ele, enfim, mas... Segue o game, né? É assim. A gente tá indo pro finalmente aqui, tá? Tá bom. Eu vou passando um textinho aqui do Piscinas. Claro. E depois a gente faz esse ou aquele e a gente fecha, tá bom? Beleza. Bom. Arrumar o microfone aqui. É preciso escolher o que se herda, Malena. Somos moldados a partir das histórias daqueles que nos precederam. E você, mais do que ninguém, deveria compreender isso. Mas nem tudo que nossos antepassados nos legaram necessita ser levado conosco pelo resto dos dias. Escutar o testemunho de um reino não significa retroceder na nossa jornada. Está impedido de fazer uma passagem leve àquele que vive apegado a mobílias. De todo modo, sim, há mesmo quem, dentro de uma casa demolida,
continue fazendo faxina. Uma pena tamanho desperdício. É importante que se gaste cada gota de existência até a morte, Malena. Não poupar um centavo de alegria. Somos matéria do tempo. Você precisa se dar logo conta disso. Permanecemos naqueles que nos amaram e odiaram, mas depois daquilo que convencionamos chamar de fim. Que lindo. É lindo essa parte. Lindo, né? lindo, É lindo. bonita mesmo. Maravilhoso, né? Entre tantas outras. A Aida foi uma personagem muito difícil de ser escrita. Aham. E é muito doido, porque quando eu acabei os originais de Piscinas Russas, eu mandei pra minha prima, que eu tenho uma prima que eu amo de paixão, é como se fosse minha irmã, e ela sempre lê primeiro os meus livros. Eu mandei no dia seguinte. E eu falei pra ela, Aida, é uma personagem terrível, não sei o que, não sei o que. Quando ela terminou, ela falou, eu amo a Aida, não fale mal da Aida, sabe? Tipo, e é muito... É, porque ela fala muita verdade. Ela fala. Ela dá na cara. Ela dá na E cara. E a gente tem vontade de fazer isso com algumas pessoas. E ela é sofisticada. E assim, a gente quer fazer isso não é por maldade, é pra pessoa acordar. Tipo assim, cara, Então, e ela é que sofisticada, parte que você não tá né? entendendo do planeta? Presta atenção, mas ela é sofisticada, ela tem uma ambiguidade muito colocada, mas eu vou te contar uma coisa, o Piscinas Russas, o Mundial Noite Só, as pessoas faziam muito stories e publicavam lá, me marcavam, etc. O Piscinas Russas, curiosamente, as pessoas me mandam testemunhos na direct. Mas imensos. é porque ele é profundo. Imensos. E não dá pra você terminar de ler esse texto e continuar igual. E botar, que lindo, né? Que lindo. Não é só Não que dá. lindo. Não. Então, é isso. Mas isso, pra mim, foi um pouco diferente do Mundial Noite Só, porque eu tava acostumada de as pessoas me... E aí eu abro minha caixa, tem muitos depoimentos. E, normalmente, são depoimentos muito pessoais dos leitores, né? E muitos têm com sogras. Que é por causa da Ida, entendeu? Aí, gente, que coisa fabulosa. A Ida mobiliza nas pessoas uma coisa, sabe? E muita gente me escreve, olha, pareceu que eu era Malena, não sei o quê. Ou senão, a Ida é uma diva. Coisas assim. Chuta meio, dá na cara, acorda, A Ida tá sempre chacoalha. ali. Maravilhoso. A Ida e o Eduardo. Perfeito. Vamos fechar aqui então com o nosso... isso, aquele? Vamos. Vamos ver aí. Vamos ver quem vai ganhar esse game. A Paixão Segundo o GH ou As Meninas da Lígia? A Paixão Segundo GH. Paixão Segundo o GH ou Amante? Já na segunda. Tá de brincadeira comigo, né? A Paixão Segundo GH. Eu tenho que explicar. Eu posso explicar? Não precisa explicar. Mas eu tenho. Mas você pode, se quiser. Pelo seguinte motivo. O Amante. É pra você mesmo. Pra não sentir... Eu tenho muitas culpas. Pra não me sentir culpada. Exato. Você entende? Tipo, o meu livro vai chegar lá em casa e vai me olhar com que cara. Quando eu chegar, eu vou com o meu exemplar favorito e eu vou ter em outro. Exato. Que traíra é essa? Exato. Você vai olhar pra ele e falar, poxa... E tem isso, porque os meus livros eu sinto como se fossem pessoas, Nossa, né? eu também. Então, assim, por um seguinte motivo, eu acho que a Clarice, na Paixão do Segundo GH, ela alcança uma densidade narrativa que é algo que eu busco na minha jornada como escritora agora. Então, é como se o Amante ele fosse um grande livro para mim de início de jornada. E eu faço uma reverência à Marie, ela tá nos meus livros. Mas a Paixão do Segundo GH, ela me coloca num redemoinho. Ele acompanha, isso, né? um pouco isso. Acho que sim. Não que o outro não acompanhe, mas acho que sim. Acho que sim. Perfeito. Paixão Segundo o GH ou Memória de Ninguém? Você faz isso com uma amiga minha? Helena, eu te amo. Mas a Paixão Segundo GH... Não, porque assim, a Paixão Segundo GH, como eu te falei, eu amo Memória de Ninguém. Eu acho um grande livro contemporâneo. É maravilhoso. Helena também. Helena é gigantesca também. Imensa. E a Helena leu Piscinas Russas como poucas pessoas leram. É esse o ponto. O texto da Helena do Piscinas Russas é assim... É um grau de apreensão do que não se diz que só um grande leitor e um grande escritor alcança. Consegue alcançar. A Helena é maravilhosa. Mas eu vou botar a Paixão de GH por uma questão de que a gente não pode dar as costas àqueles que nos formaram, né? Perfeito. A Helena é minha amiga, vai entender isso. Maravilhosa, ela vai. Paixão Segundo o GH ou A Mais Recôndita Memória dos Homens? Não tem como. Não é justo. Não é justo. Não é justo fazer isso. Eu vou...
Eu não tô no Big Brother, eu nem assisto Big Brother, tá? Mas Solta. como dizem as pessoas que vão votar no Big Brother, isso eu já vi várias vezes, elas vão no confessionário Exato. e elas falam, por uma questão de estratégia, Exato, né? uma questão de estratégia. Se eu votar na Paixão Sem Chegar Lá, vai vencer absolutamente todos os livros que você me perguntar Isso é até o verdade. momento. Entendeu? Então eu vou votar na Mais Recôndita, não porque a Mais Recôndita não concorre à altura, porque concorre, mas também porque movimenta aqui esse jogo, entendeu? Perfeito. A Mais Recôndita, Memória dos Homens ou Juventude, do Coetzee? Ah, não, aí é brincadeira, né? É isso. Não tem como. Assim, Só piora. não sei o que te dizer, não sou capaz. Só tem que escolher um. Porque eu tenho que escolher a pessoa que leu ali Juventude, que ficou barbarizada, e a pessoa de agora que terminou Piscinas Russas. Eu vou tender a escolher a pessoa de antes. É isso, você tá pegando os meus... Né? Você acha certo? Não é justo. Eu vou deixar na Mais Recôndita por um seguinte motivo. Porque esse livro me fez terminar esse livro. Então ele merece. Ele tem uma importância gigantesca. Nesse momento imenso para mim, né? Perfeito. Pela coragem do tempo de fazer uma coisa maior, Então eu acho que vai nele porque a verdade é que o Coetzee é um muso, ele não precisa de mim para nada. De ninguém, nem de mim. Ele nem quer saber Nem desse programa, na verdade, muito menos desse podcast. E na verdade, ele nem quer saber da gente. Ele despreza a gente. Ele não tem paciência pra gente. Tá nem um pouquinho preocupado. Mas eu o amo muito. Mas é maravilhoso, brincadeiras à parte. Esse Coetzee é maravilhoso. A Mais Recôndita Memória dos Homens ou Mar Morto? A Mais Recôndita Memória dos Homens. A Mais Recôndita Memória dos Homens ou Hibisco Roxo, da Chimamanda? A Mais Recôndita Memória dos Homens. A Mais Recôndita Memória dos Homens ou Judas, do Amos Oz? Esse é maravilhoso também. É absurdo esse livro. Mas, de novo, é a sua avaliação e na estratégia, na linha do tempo, no que você queira definir. A Mais Recôndita Memória dos Homens. Para fechar, a Mais Recôndita Memória dos Homens ou Enquanto Agonizo, do Faulkner? Enquanto Agonizo, do Faulkner, por um motivo muito simples. O Faulkner, ele é uma espécie de pai ficcional para mim, né? E... Agora a gente vai começar um outro programa, então. Na verdade... Eu não tenho como olhar para aquilo. Ali, o sonho é muito. Assim, Está dado. Inclusive, muitas das coisas que eu vou escrever, eu pensei antes em Faulkner. É meio doido isso, sabe? Ele existe pra mim. Faria, como ele faria, tipo esse tipo de coisa, assim. Por exemplo... Onde ele tá, nesse lugar que eu tô... Ele tem um condado dele, né? Eu tenho o meu. É nesse nível. Entendi. Aqui tem um condado. Ele tem um dele. Entendi. Você entendeu? Então, assim... É uma outra coisa. É quase como se fosse uma coisa transcendental. Sabe? E é isso. Ele ocupa, não a minha escrita, mas o pré-escrita. Na minha cabeça, assim... Sabe? Tipo... Inclusive, essa coisa de não abrir mão da linguagem... Vou ser refinada assim. Vou fazer assim. Se Faulkner fez, aí meu pai disse que eu posso fazer, entendeu? Tipo assim, sabe? Não ter vergonha de bancar um certo lugar. Você sabe da briga dele com o Hemingway, né? Sim, sim. Entendeu? Então, assim, meu pai disse, eu faço, entendeu? Então, não tem como, mas é com isso. O livro do papai, do paizinho literário. Perfeito, fechamos. Obrigado. Obrigada. Papo ótimo. A gente podia ficar aqui mais algumas horas. Você sabe que eu pensei agora que você falou pai literário, e é de uma... fantasia absoluta, eu supor, uma coisa dessa. Mas a gente é feito. Óbvio que quando você tem que ter alguém em quem você se inspira. E você tem que tentar fazer o seu máximo para chegar lá e falhar lindamente. E saber que o seu livro falha lindamente, mas que você teve uma entrega absoluta. Então, essas parentalidades ficcionais que a gente cria é o que nos torna escritores. É isso que eu queria deixar para os outros escritores mais jovens que estão chegando, para não se menosprezarem, para tentarem alcançar o seu ideal no seu texto, sabendo que nunca vai ser igual e que pode ser muito pior, mas que bom poder falhar assim, né?
Sim. Que lindo poder falhar assim, né? Exato. É isso. Muito bom. Obrigado, Rê. Obrigada Papo a lindo, você. gostoso, delicioso. Obrigada pelo chocolate. Feliz aniversário. Obrigada. Tô com meu colar de aniversário. Maravilhosa. Obrigado, tá? Obrigada. Foi maravilhoso. Gente, obrigado aí pelo papo. Não deixe de assinar o canal aí pra toda vez que tiver episódio como esse, querem saber indo em primeiríssima mão. Já, mais um episódio aqui pra vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus. A gente se vê já aqui, tá bom? Beijo.